O Yantia tem seu próprio mangá oficial de Dragon Ball e é isso que eu vou te contar hoje, depois da vinheta. Fala Blippers, Bismarck na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Jornada. Hoje a gente vai falar de um mangá spin-off de Dragon Ball que foi lançado na revista digital da Shueisha, a Shonen Jump Plus. O nome desse mangá é Dragon Ball Gaiden, que tem apenas 3 capítulos. O mangá conta a história de um garoto que acaba morrendo e reencarna no corpo do Yantia, um Isekai, né? E aí, após isso, ele, com todo o conhecimento que ele tem de Dragon Ball, ele tenta mudar o destino do Yantia. Fica até o final do vídeo, pega uma pipoquinha, que eu vou te contar tudo. A história começa quando o nosso protagonista, que não tem nome mencionado no mangá, é convidado pelo seu amigo para participar de um evento de Dragon Ball que está rolando na cidade. Ele fala que está chamando outros amigos para ir no evento, e aí o protagonista pergunta se ele chamou alguma garota. E aí o amigo diz que não, e ele fala que o sonho dele é namorar com uma garota que gosta de Dragon Ball. Além disso, o protagonista fala que ele já foi top 1 no Dragon Ball Dokkan Battle nesses eventos, que é aquele Dragon Ball de celular que é uma bosta. Logo em seguida, eles avistam uma menina de saia curta na rua e o nosso protagonista taradão resolve ir atrás da menina para poder ver de perto. Porém, ele tropeça na escada da passarela, cai de cara no chão e aparentemente morre. Depois do tombo, nosso protagonista acorda e já como Yantia, no universo de Dragon Ball. Confuso e sem saber onde ele tá, ele começa a lembrar das histórias de Isekai que ele lia, onde um protagonista viaja para outros mundos após a sua morte. E assim que ele percebe que ele virou Yantia, ele começa a se lamentar por que ele não veio como um Goku ou o Vegeta. Enquanto ele se lamenta, o Long aparece com uma calcinha na cabeça perguntando o que está acontecendo. O Yantia percebe que voltou para o início da história de Dragon Ball, quando o Goku era uma criança. Ele vê o Goku e a Bulma debruçados num cogumelo gigante. E é assim que ele se dá conta de que tudo aquilo é real. O Yantia lembra que a Bulma naquela época era um casal com ele, e fica decidido que vai evitar que a Bulma termine com ele no futuro. Enquanto nosso protagonista fica pensando num futuro com a nossa herdeira da Corporação Cápsula, o Goku pega suas coisas e diz que vai encontrar com o Mestre Kami. É nessa fase do mangá original de Dragon Ball que o Goku se separa dos seus amigos para ir treinar com o Mestre Kami. Então, o Long, Pual e Bulma decidem ir para a cidade. O Yantia logo de cara já pensa em ir junto com a Bulma para poder fazer aquele casalzinho. Mas antes dos amigos se despedirem, o Yantia lembra do seu futuro e que na chegada dos Saiyajins a morte dele seria certa. Então, pensando em mudar o seu destino, o Yantia pede para Bulma esperar ele e vai treinar com Goku e Mestre Kami para se tornar um humano mais forte. Eis que temos um time skip para a saga dos Saiyajins. O Vegeta e o Nappa preparam um exército de Saibamens para lutar contra os Guerreiros Z. O Yantia toma a frente da batalha e fala que vai lutar contra todos eles sozinho. O Kuririn fala que é loucura ele fazer isso e o Vegeta começa a zombar da cara dele. E fala que vai fazer a vontade dele e manda todos os Saibamens atacarem ele ao mesmo tempo. Logo na primeira investida dos Saibamens, o Yantia já consegue arrancar a cabeça de um com apenas um golpe, deixando todo mundo surpreso. O Vegeta fica putaço e ordena que todos os Saibamens se explodam no Yantia. Mas mesmo com todos os Saibamens juntos, ele sai ileso das explosões. O Piccolo fica se perguntando de onde vem tanto poder do Yantia. E aí aqui temos um flashback do Yantia já na torre do Kami-sama, relembrando de todo o seu treinamento até aquele momento. Ele já treinou com o Mestre Kami, o Mestre Karin e o próprio Kami-sama, mas mesmo assim ele sabe que não é o suficiente para derrotar os Saiyajins. Então ele usa do seu conhecimento do universo de Dragon Ball para pedir pro Sr. Popo levar ele aonde tá a nave que o Piccolo da Mao veio pra Terra anos atrás. E com a ajuda da Corporação Cápsula, eles consertam a nave e o Yantia vai pra Namekusei. O objetivo do Yantia é encontrar com o Grande Patriarca para que ele possa liberar o potencial oculto dele, assim como é feito com o Kuririn e com o Gohan na saga Frieza. O Patriarca aceita ajudar o Yantia após ele ler a mente dele e perceber que ele veio de outro universo e que ele tá indo lá para poder salvar os amigos e também sobreviver, né? Além disso, ele ainda pede pro Nail treinar com o Yantia por alguns meses até a chegada dos Saiyajins. Depois de uns meses treinando com o Nail, o Yantia decide pedir ajuda pro Porunga para enviar ele pra Terra. E aí a gente volta pra luta contra os Saiyajins, onde o Yantia desceu o cacete nos Saibamens, e aí é ele também que se encarrega de derrotar o Nappa. E aí a gente já corta pra cena da luta contra o Vegeta, que dessa vez o Goku participa com o Yantia, e dessa vez não tá tão fácil assim, e aí o Yantia tem a grande ideia de distrair o Vegeta enquanto o Goku prepara um golpe pra poder finalizar ele.
A sacada maneira dessa cena é que a determinação toda do Yantia pra derrotar o Vegeta é porque ele fica com a Bulma no final da história de Dragon Ball. Então ele diz que sem chance, ele não vai perder pra ele. E aí o Yantia começa a trocar soco com o Vegeta, porém ele não consegue encontrar uma brecha pro Goku poder finalizar o Vegeta. E aí ele tem a brilhante ideia de apontar pra um lugar aleatório e gritar: olha ali, o Bills, o deus da destruição. Então o Vegeta acaba entrando em choque, porque teoricamente lá no Super a gente sabe que ele conheceu o Bills quando era criança. E aí o Yantia vai lá e dá uma bicuda nele, ele voa. E aí o Goku vai e consegue finalizar o Vegeta com o Kamehameha. Logo depois disso, o Vegeta tenta fugir na nave dele, né? E aí o Goku fala pro Yantia pra deixar ele vivo, porém o Yantia não escuta muito e é assim que ele vai tacar uma rajada de ki na nave. Ele lembra que no futuro de Dragon Ball, o Vegeta vai ter uma redenção, né? Que ele se sacrifica na saga do Majin Buu, que ele vai virar uma pessoa boa, e aí ele acaba desistindo de finalizar. Daí, após isso, a gente tem um puta time skip até a Saga do Céu. Eles não falam nada da Saga Frieza nesse mangá. E nessa história, em vez do Yantia ir pro Torneio do Céu, ele vai se encontrar com outro Guerreiro Z que também tinha sido reencarnado. E esse outro guerreiro era o Caos. O Caos era mais um estudante que veio do mesmo universo do nosso protagonista. E o Yantia já tinha percebido isso por conta de algumas atitudes do Caos ao longo da história, que mudavam o fluxo original. E aí o estudante que está no corpo do Caos revela que no mundo deles ele sempre foi um aluno top, de elite da escola, era um cara que estava sempre em destaque, que já foi até top 1 nesses torneios do Dokkan Battle. E o fato dele ter sido reencarnado no corpo do Caos, que é um personagem secundário, que é cada vez mais sendo deixado de lado durante o decorrer da história de Dragon Ball, fez com que ele mudasse para o lado do mal, para sim ter um destaque na história. Então começa uma luta entre eles, o Caos usando todos os seus poderes psíquicos e o Yantia usando toda a sua força. O Caos até consegue acertar um Dodonpa no peito do Yantia, mas o Yantia no final das contas acaba pegando ele num Mafuba que ele cria. Porém, antes de finalizar o Mafuba e prender o Caos de vez, ele acaba cancelando a habilidade depois que ele percebe que o Caos era um player que jogava Dokkan Battle com ele. E aí eles acabam a luta e viram amigos. E aí é que temos a grande revelação desse mangá. O motivo dos dois estudantes terem sido reencarnados no Yantia e no Caos foi por conta do Champa e do Bills que estavam jogando um game de reencarnados. O Bills apostando no Yantia e o Champa apostando no Caos de quem venceria a luta entre os dois. Porém, como os dois não terminaram, acabou ficando no empate. E o Bills fica puto da vida porque ele tinha certeza que o Yantia ia ganhar essa luta. E aí, depois dessa discussão toda entre os deuses, o Whis decide devolver as almas dos estudantes para os seus corpos originais. E aí é assim que o nosso mangá Dragon Ball Gaiden acaba, com o nosso estudante acordando e aparentemente conseguindo jogar uma rajada de vento na direção da menina com a saia curta. Bom galera, esse foi só um resumo da história desse mangá, vale muito a pena vocês pegarem pra ler. O Garou Lee, que foi o mangaka que desenhou esse mangá, ele pegou várias referências de vários arcos de Dragon Ball e conseguiu amarrar numa história muito bem feita. O único ruim da história é que ela é muito curta, né? A gente só tem 3 capítulos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal porque deu um trabalho do caramba e a gente se vê na próxima jornada.